E agora o Senhor quer falar conosco através da palavra. Eu quero pedir para você abrir o seu coração. Ainda temos um tempinho ainda. E o Senhor, Ele quer ministrar conosco. Lá em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 28. E da maneira que você for encontrando, vamos ficando de pé. Em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Quem encontrou, diga amém. O amém está bem fraco. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pelos filhos do Senhor que aqui está. Aqui, Senhor, estão os eleitos, escolhidos do Senhor. Ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Quebra, Senhor, as cadeias do mal, toda a fortaleza, todo o sofisma na nossa mente. Que a nossa mente seja levada cativa à obediência somente de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Revela, Senhor, o segredo do reino. Revela, Senhor, o que está oculto atrás da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus Cristo. E a igreja, Senhor, diga amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem é os dois alicerces. O Senhor Jesus, Ele está terminando o Sermão do Monte. Mateus 7, Ele está concluindo o Sermão do Monte. E ele fala de várias coisas, mas no final ele diz assim, que existe duas portas, a porta larga e a estreita. Ele também fala que existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E ele fala, olha, cuidado com os falsos profetas. Ele vai nos alertando o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que irá acontecer no final da nossa vida. E aqui ele fala assim, que existe dois fundamentos para a nossa vida. Existe os dois alicerces. Existe o homem insensato e o homem sensato. E ele fala que ele vai assemelhar-lo-ei àquele que for sensato. E aí ele faz uma ilustração sobre uma casa. A nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual, ela precisa estar alicerçada na rocha. A rocha é Jesus. A nossa casa tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Quando a casa está alicerçada na palavra de Deus, é difícil a caminhada, mas ela está alicerçada em Deus. Mas se a nossa casa não estiver alicerçada em Deus, ela vai estar alicerçada no quê? Vai estar alicerçada na areia, não na rocha. Então o Senhor, Ele coloca os dois alicerces, os dois fundamentos. A rocha
é Jesus. A areia é os fundamentos naturais dos métodos humanos na nossa vida. Jesus, ele somente será a rocha da nossa vida, para que nossos pés possam ficar firmes, se nós levarmos a sério a palavra dele. Ele deixou a sua palavra. Se nós não levarmos a sério a palavra do Senhor, nós não estaremos fixos na rocha. Quando nós levamos a sério, nós estamos falando que Jesus é a rocha e nós estamos vivendo na rocha. Muitos cristãos, ele diz, fala, mas na verdade não é isso. Quando vem a tempestade, quando vem os ventos, aí é que nós vamos checar, aí que Deus está nos checando, para ver como nós estamos. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a ser alicerçado na rocha. É Ele que nos coloca na rocha. É Ele que prepara tudo para nós. Então nós precisamos fazer o quê? Ter intimidade com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, conhecer Deus. Eu falo assim que nós precisamos primeiro aprender a doutrina de Deus. Como que eu vou servir um Deus que eu não conheço? Como que eu vou entender um Deus inexplicável? Somente pela fé. Nós precisamos também aprender a doutrina do Espírito Santo. Saber quem é o Espírito Santo, quem é o nosso ajudador. Nós aprendemos muitas outras coisas, mas não aprendemos sobre a doutrina de Deus, não aprendemos sobre o Espírito Santo, não aprendemos sobre cristologia, quem é Cristo. E o que acontece? Nós estamos sendo fundamentado em quê? Se nós não sabemos quem é a Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quem nós servimos, nós ficamos perdidos, nós ficamos andando para lá e para cá. E aí o inimigo vai fazer o quê? Ele vai colocar um pouquinho do fragmento da rocha em nós. Ele vai colocar areia. A areia é o fragmento da rocha. A rocha é Jesus. E a areia é as doutrinas desse mundo, as filosofias, e elas vão vir na nossa vida. Então nós precisamos estar alicerçados na rocha, entender, compreender o que Deus tem para nós, qual que é o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus, que Deus tem na sua família, por que Deus criou nós. Quando nós conhecemos Deus, nós entendemos poucas coisas, porque nós vamos passar a vida inteira, e nós vamos passar a eternidade, e eternidade, e eternidade, e nós não iremos conhecer Deus. Nós vamos ter uma noção do que é Deus, do que é o Filho, do que é o Espírito Santo. Mas se nós não entendermos isso, nós vamos ficar aqui guerreando entre nós mesmos. O amor de Deus, conhecer a profundidade do amor de Deus, a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus. Quando nós conhecemos um pouquinho, já ajuda nós a caminhar. Então, o primeiro alicerce é a rocha. Quando nós estamos com os pés na palavra de Deus, nós estamos com os nossos pés firmados na rocha. O segundo fundamento é a areia. A areia aponta para os conceitos humanos, os métodos naturais, aquilo que foi construído dentro de mim, dentro de você, no dia a dia. E nós pegamos esses conceitos e queremos edificar a casa de Deus, queremos edificar nossa vida no que nós aprendemos. Aprendemos nos livros, aprendemos na faculdade, aprendemos no dia a dia, aprendemos com as dificuldades, mas tudo isso daí vai ser checado por Deus. Jesus, ele começa trabalhando em nós, fazendo o quê? Desconstruindo aquilo que está dentro de nós, aquilo que não é baseado na palavra, ele vai desconstruir tudinho, tudo que eu aprendi, tudo que você aprendeu, que não está
edificado na palavra vai ser desconstruído de nós. Então nós pegamos esses métodos e trazemos para a nossa vida, queremos colocar os nossos filhos, nossa família, mas nós precisamos aprender o método de Deus. Por isso precisamos estar alicerçados na rocha. Para nós notarmos a diferença entre os dois alicerces, é difícil. Um exemplo. Aqui está a igreja. Como que eu vou saber se essa igreja está edificada na rocha ou na areia? Se eu olhar, eu passar de frente e olhar, eu vou ver que ela está toda bonita. Uma casa você vai olhar e você vai ver, mas você não está vendo o alicerce. Você não está vendo lá no fundo, o profundo. Eu só vou saber se eu cavar, se eu buscar, e eu vou encontrar uma rocha. E aí eu vou saber que essa casa está edificada na rocha. Mas se nós não fazermos isso, nós não iremos saber. É muito parecido. Então, aquela casa que não está construída na rocha, ela vai ser demolida, ela vai cair. Nos últimos tempos isso vai acontecer. Por que ela vai cair? É melhor que caia, porque senão vai ficar no engano, vai se perder. Então, quando essa casa cair, ela vai ser construída na base de Deus, na estrutura que Deus tem. Então, muitos de nós estamos edificados, muitas vezes, a nossa fé na areia, a nossa fé em coisas que não agradam a Deus. A nossa fé tem que ser uma fé profética, uma fé que nós iremos viver de eternidade em eternidade. Mas nós queremos o quê? Uma fé visual, que nós estamos vendo, e nós queremos crer. Nós precisamos entender que a edificação do Senhor na nossa vida, ela vai começar em nós, no que nós estamos fazendo. Está agradando a Deus? Se não estiver agradando a Deus, Ele vai tirando de nós. Essa desconstrução Ele vai fazendo na nossa vida, para que a nossa fé, ela seja edificada em Deus, seja edificada em Deus e não em homens. A nossa fé, ela tem que ser edificada em Deus. Por isso o cristão precisa aprender também sobre fé. Existem vários tipos de fé. Mas existe a fé para a salvação, que é quando nós aceitamos Jesus. Mas e os outros tipos de fé? Nós estamos misturando a nossa fé. Nós estamos misturando, e quando há uma mistura, Deus não se agrada. Deus vai tirar toda essa mistura de nós. Para que a nossa fé seja edificada no Senhor, nós precisamos ser testados. Existe o teste de Deus. Um dia, tudo que nós construímos vai ser testado, checado por Deus. Pode ser que esse teste venha desconstruir o que nós estamos achando que está sendo construído. Esse teste vai ser para mim, para você, para os crentes, para os não crentes, para aqueles que se dizem crente. Ele vai ser checado por Deus. Será testado os alicerces, os nossos alicerces. Pode ser que venha tempestade, pode ser que venham as inundações, pode ser que venham os ventos, mas somente para ser testado. É isso que Jesus está falando. O teste vem para todos, vem para as duas casas. Aquela que está firmada na rocha e aquela que está firmada na areia. Salmo 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abala,
Se nós confiamos no Senhor, pode vir ventos e doutrinas, pode vir inundações, tempestade, mas nós continuamos firmes no Senhor. Nós vamos passar pelas provações. As provações, elas vêm para Deus checar a nossa vida, para Deus confirmar em nós aquilo que nós estamos dizendo. Porque nós falamos, Deus já sabe. Antes de eu falar, o Senhor já sabe. Mas Deus faz esse check-up, esse checklist em nós, para que nós nos conhecemos. Se nós endurecermos o coração, Deus endurece também. Se nós amolecermos, Deus também vai amolecer. Então, depende de nós. A palavra do Senhor diz assim, que caíram a chuva. Chuva fala do quê? Da obra de Deus em nós. Chuva fala do poder do Espírito Santo. Chuva fala das bênçãos do céu. E chuva também fala de juízo. Aqui nessa passagem, o Senhor está falando de juízo. Do juízo que vem sobre as duas casas. Nós podemos ver sobre chuva, sobre o dilúvio. Veio juízo sobre a terra, sobre a humanidade. Nós podemos também ver lá em Sodoma e Gomorra que Deus desceu chuva, fogo. Chuva de fogo, de enxofre sobre aquela cidade. Então, há um juízo de Deus. Há bênçãos, há o Espírito Santo, mas também chuva fala de juízo. E a Bíblia diz que os rios transbordaram, as chuvas caem do céu e os rios correm na terra. Isso significa o seguinte: falam de pessoas que estão cercando, que estão ao nosso redor. Deus utiliza essas pessoas como instrumento, para nos preparar. A igreja é um local onde nós somos preparados. Somos aprovados ou nós somos reprovados. Deus coloca as pessoas para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Falar a verdade para nós. Ou nos enganar também. Mas aí nós estamos sendo checados. Um exemplo, na Bíblia nós podemos ver Davi e Saul. Deus colocou Davi ao lado de Saul. E Saul, ele não quis, ele não ouviu. Deus colocou um general ao lado de Saul para batalhar as batalhas, vencer as batalhas. O que Saul fez? Ciúme, arrogância. Saul se tornou um matador de Davi, porque não entendeu, porque se ele tivesse entendido, Saul, o reino de Saul seria totalmente diferente. Nós podemos entender também que o Senhor coloca pastores do nosso lado, para nos preparar, para nos moldar. Mas nós muitas vezes não entendemos o tratamento de Deus, e rejeitamos e somos reprovados. Deus coloca líderes, Deus coloca cônjuges ao nosso lado, e nós reclamamos da nossa esposa, reclamamos do nosso esposo, reclamamos dos nossos filhos, e Deus está preparando para nós sermos moldados, e nós rejeitamos. Deus, Ele quer nos preparar. E muitas vezes nós achamos que, quando nós somos checados, em alguns momentos vem inundações, nós achamos que essas inundações vai rebentar as estruturas. Não vai rebentar as estruturas, porque nós estamos alicerçados na rocha. Mas elas vêm para todos nós. A Bíblia diz que sopra os ventos. Na carta aos Efésios, Paulo fala sobre ventos. Vento quer dizer demônios que atuam nos ares. Nesta ilustração, o Senhor Jesus está dizendo que os demônios vêm para checar a estrutura da construção.
os demônios, eles são utilizados por Deus para tratar com o seu povo. Nós podemos ver na Bíblia, a Bíblia inteira está falando sobre isso. Efésios 2:2 diz assim: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o principado e potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Deus utiliza esses principados, essa potestade do ar, para que eles possam atuar nos filhos da desobediência, para que nós possamos voltar aqueles que estão em desobediência, para que eles possam se arrepender. Por que que Deus tirou Adão do Éden? Porque ele estava em desobediência. Se ele ficasse no Éden, ele iria comer da árvore da vida, e ele iria se tornar pecador eternamente, igual aos anjos. Deus tirou Adão do Éden por amor. Deus permite as provações, permite vir sobre a nossa vida por amor de nós, para nós não perdermos e nós nos arrependermos. Efésios 6:12 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores, fortalezas que vêm sobre a nossa vida. Nós estamos lutando muitas vezes contra nós mesmos, contra a nossa família. Deus, ele permite essas pressões sobre a nossa vida para testar a nossa casa espiritual. Nós estamos passando por dificuldades. 2 anos, está se findando. Muitos partiram dessa terra, muitos estão partindo, mas nós estamos vivos. Nós precisamos aceitar a correção de Deus, precisamos nos arrepender e precisamos lembrar que tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus na nossa vida, na nossa família. E nós precisamos também entender que a vida cristã nossa, ela é um processo, ela não é automática. Eu aceitei Jesus, ou para agora, não, eu aceitei Jesus Cristo, agora começa uma caminhada. Jesus disse assim: quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma cruz para nós carregarmos, tem algo para nós fazermos. Os testes são necessários para nos fazer avançar, porque se não vem teste, nós paramos, nós ficamos sentados em berço esplêndido. Se os homens vierem contra nós, nós temos que fazer o quê? Guerrear contra eles? Não. Nós precisamos fazer o quê? Devemos amar aqueles que se levantam contra nós. Nós devemos abençoá-los. Nós devemos orar por eles. A maioria das vezes nós fazemos ao contrário. Se o diabo se levantar contra nós e nos atacar, nós devemos fazer o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não podemos retroceder, mas nós devemos resistir. Se nós quisermos ser homens e mulheres de Deus, aprovado e qualificado, precisamos agir como Deus age, agir como Jesus agiu. Nós devemos amar e deixar o Senhor agir na nossa vida. O poder do ensino, ele constrói casa.
o poder da prática mantém a casa de pé. O poder do ensino constrói casa e o poder da prática mantém a casa de pé. Esta é a palavra para mim e para vocês nesta manhã. Que Deus abençoe cada um que aqui está. Que Deus possa fortalecer os nossos pés, dia a dia. Que Deus possa estar caminhando à frente, como Ele caminhava com Moisés. Moisés, de manhãzinha ele levantava, o sacerdote colocava a arca nas costas, os levitas. Moisés falava assim: Senhor, vai adiante, destruindo os inimigos de Israel. Lembre que o Senhor vai adiante de nós, destruindo todos os nossos inimigos. É Ele que faz. E quando Moisés parava e falava: Senhor, fica conosco. Aonde nós estiver, o Senhor está conosco. Lembre sempre disso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom. Estamos encerrando este ano de lutas, de vitória. Se nós observarmos, tem mais vitória do que luta. Mas a luta é necessária para que haja vitória, para nós saborearmos a vitória. Feche os seus olhos, faça uma reflexão da sua vida, da sua família. Como está você? A sua casa, ela está edificada na rocha? A sua casa está edificada sobre fundamento que é Jesus? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, ó Pai. Separa juntas e medulas, ó Pai. Prepara, Senhor, a nossa vida, Senhor. Se tiver algo que está alicerçado nas coisas naturais, algo que está alicerçado nas coisas do mundo, tira de nós, ó Pai. Vê se há algum caminho mau, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Se nós andamos consciente ou inconsciente, tira de nós, ó Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Ilumina, Senhor, o caminho da tua igreja, o caminho, Senhor, dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar alicerçado na tua rocha. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a cavar, Senhor, a encontrar essa rocha e formar um alicerce firme no Senhor, nos fundamentos do Senhor, na sua sã doutrina. Que a nossa fé seja uma fé profética, Senhor, que visualiza a eternidade e não somente o que está aqui hoje, Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Prepara, Senhor, os nossos pés, ó Pai. Calça eles, ó Pai, com a sandália do Evangelho, que nós possamos levar o ide do Senhor, o amor do Senhor a outras pessoas. Que nós possamos sair da nossa casa, do nosso conforto, e fazer o ide, e ganhar almas para o reino, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e tenho certeza que o Senhor continuará nos ajudando dia a dia, eternamente, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor, ó Pai. Eu declaro, Senhor, a prosperidade do Senhor sobre a vida de cada homem, de cada mulher que aqui está. De cada um, Senhor, que o Senhor escolheu segundo o teu propósito. O Senhor elegeu antes da fundação do mundo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa, Senhor,